Ouçam, uma voz clama. Abram caminho no deserto para o Senhor. Preparem para nosso Deus uma estrada reta na terra desolada. Isaías 43. Podcast A Voz que Clama, porque a mensagem ainda ecoa. Olá! Seja muito bem-vindo! Está começando mais um episódio do podcast A Voz que Clama, o podcast que tem por missão proclamar a palavra de Deus no deserto do mundo moderno e ao coração daqueles que ouvem, com mensagens que combinam reflexão, fé e razão em sintonia. Nos siga no Spotify e também no YouTube, e se você gostar, curta e compartilhe com alguém. Vamos ao episódio de hoje? Filemon, o Evangelho em ação. Introdução à carta de Filemon, aplicando a graça, reconciliação e mediação em nossos relacionamentos. A mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus em toda a sua extensão, pela providência divina, conseguiu ser magistralmente captada e registrada de maneira concisa, em uma única carta de um único capítulo, e que lembra mais um bilhete de tão pequena. Um bilhete de Deus endereçado a nós, pecadores. Nessa carta, vemos uma situação que exigiu de Paulo pôr em prática tudo o que ele ensinou em outras cartas. Ali está o Evangelho em todas as suas nuances e implicações nos âmbitos de nossos relacionamentos, explicado e demonstrado de maneira prática e simples. Assim como Jesus é o mediador perfeito entre Deus e os homens, vemos Paulo, inspirado por Jesus, atuando como um mediador imperfeito no conflito entre Onésimo, o escravo fugitivo, e Filemon, o senhor a quem ele prejudicou. Isso nos faz lembrar do que Cristo fez por nós, assumindo a nossa culpa e nos reconciliando com o Pai, o Senhor contra quem nos rebelamos, quando no jardim do Éden quisemos ser como Deus, em vez de apenas semelhantes. E com isso proclamamos nossa independência ao querer governar o mundo por nós mesmos, em vez de permanecer debaixo do seu senhorio. A atitude de Paulo remete àquilo que ele escreveu, que na cruz, por termos sido reconciliados com Deus, ele também nos fez ministros da reconciliação. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas, e ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. 2 Coríntios 5, 19 e 20. Paulo está exercendo esse ministério que lhe foi confiado e honrando a mensagem da reconciliação ao se pôr como mediador do conflito entre Onésimo e Filemon. O contexto explosivo. Na carta a Filemon, o apóstolo Paulo se encontra preso por pregar as boas novas. Provavelmente essa prisão ocorreu em Roma, embora alguns defendam Éfeso ou Cesareia. Não há consenso absoluto. Ainda assim, Roma e Éfeso permanecem como as hipóteses mais aceitas. Mas, onde quer que Paulo estivesse preso, ele se declara e se apresenta como prisioneiro de Cristo, e não de César. Ele foi preso por pregar as boas novas, mas as boas novas não estão presas. Não se engane, a carta de Filemon, apesar de pequena, é extremamente confrontadora em sua mensagem e literalmente radical em sua proposta, no sentido de que ela subverte e implode a lógica humana de estruturas sociais, e que busca fazer isso não por força política ou militar, mas tratando na raiz do problema o nosso coração. Seu conteúdo, o pedido que Paulo faz a Filemon, era até então inédito e contrariava por completo o status quo vigente da época. Na verdade, a atitude que Paulo esperava que Filemon tivesse em relação a Onésimo poderia ser classificada como escandalosa para o padrão de relacionamento entre senhor e escravo daquele período. O padrão normal naquele tempo era enxergar os escravos como posses, como meros bens materiais. Filemon, como um senhor de escravos, tinha o direito garantido pela lei romana de punir Onésimo por sua rebeldia como bem entendesse. Afinal, escravos eram legalmente tidos como posses de seus senhores, e não como pessoas. Mas o pedido do apóstolo Paulo exigiria um ato de coragem extrema, contrariar o protocolo romano e a aceitar a ordem contracultural da nova sociedade proposta pelo reino de Deus. Um reino de valores, hierarquia e convenções sociais paradoxais ao padrão humano, onde feliz é quem chora, os fracos são fortes, o rico lamenta por sua riqueza, o pobre se orgulha por sua pobreza, o senhor se torna escravo, o escravo se torna livre, acolhe os rejeitados e confere dignidade aos desprezados, onde todos servem ao mesmo Senhor,
e se sentam à mesa e chamam um ao outro de irmão. E se você era escravo quando o Senhor o chamou, agora é livre no Senhor. E se você era livre quando o Senhor o chamou, agora é escravo de Cristo. 1 Coríntios 7, 22. Caso Filemon perdoasse Onésimo, o prejuízo poderia ser duplo: financeiro, caso Onésimo tivesse roubado realmente seu senhor, e social. Filemon, a partir desse ato, seria visto com maus olhos pelos outros proprietários de escravos, podendo ser interpretado como um subversivo à ordem e à ideologia da época. Agora, depois dessa introdução sobre o contexto histórico-cultural, vamos começar a estudar a carta em si. A versão utilizada será a NVT. A prioridade do amor e a humildade apostólica. Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, escrevo esta carta, junto com nosso irmão Timóteo, a Filemon, nosso amado colaborador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro na luta, e a igreja que se reúne em sua casa. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Filemon 1:1-3. Nesses 3 primeiros versículos, o apóstolo Paulo começa se apresentando como prisioneiro de Cristo Jesus, e saudando com graça e paz o seu destinatário Filemon, e também a Áfia e Arquipo, que alguns creem serem respectivamente esposa e filho de Filemon. O simples fato de Paulo se despojar do seu título apostólico na apresentação já revela o tom que a carta dirigida a Filemon terá, um tom muito mais pessoal do que em outras cartas que Paulo escreveu, e tentará lhe persuadir não através de sua autoridade como apóstolo, mas pela amizade e intimidade entre eles. O apóstolo Paulo coloca em prática toda a essência do Evangelho, um Evangelho que prioriza o dever de amar e demonstrar amor, em vez de priorizar os seus direitos. Paulo, apesar de apóstolo, não usurpa de seu título, assim como Cristo Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo, e que além de assumir a forma humana, foi encontrado em forma de servo. Filipenses capítulo 2. Paulo, imitando a atitude de Cristo, se esvazia de si mesmo, não usurpando do seu título de apóstolo. Paulo não dá carteirada sobre Filemon. Ele se apresenta como um prisioneiro e se identifica com Onésimo em vez de se destacar. Assim como em outra carta ele disse que se fazia fraco para com os fracos para poder ganhá-los. Sempre dou graças a meu Deus por você em minhas orações, pois ouço com frequência de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor por todo o povo santo. Filemon 1:4-5. A primeira observação que eu destaco nos versículos 4 e 5 é que é impossível sermos cristãos e não amarmos a Igreja de Deus. E não há alegria maior do que darmos graças por aqueles que não apenas amam o Senhor Jesus, mas mostram esse amor a todo o povo que pertence a Ele. Paulo começa essa carta confessando a Filemon o quanto agradece a Deus em oração por sua fé exemplar no Senhor Jesus e pelo seu amor demonstrado aos santos. Paulo ouvia outros falarem a ele sobre a fé de Filemon. Deus ouvia Paulo falar sobre a fé de Filemon em suas orações. O termo colaborador, usado para se referir a Filemon, significa parceria. Aponta para alguém que era próximo de Paulo no sentido de trabalharem pela mesma causa e por isso eram íntimos. Portanto, não é bajulação barata. Paulo não está gastando palavras aleatórias, mas reconhecendo e incentivando Filemon a crescer ainda mais na prática desse amor, à medida que ele mesmo entende e experimenta todas as coisas boas que temos por meio da fé e da nossa comunhão com Cristo. Paulo, nessa carta, exerce o papel de mediador entre Filemon e Onésimo, inspirado na mediação de Cristo por nós. Não é qualquer um que pode ser um mediador de conflitos. É preciso alguém que, além de conhecer ambos os lados, também seja sábio. Paulo sabe que qualquer palavra mal colocada, mal compreendida ou dita fora de tempo pode pôr tudo abaixo. Por isso, durante um conflito, é necessário cautela por parte do mediador, pois, como observa bem o autor de O Pequeno Príncipe, a linguagem é uma fonte de mal-entendidos. Antoine de Saint-Exupéry. Em um conflito entre irmãos, a verdade não pode ser negociada, ela precisa ser dita, pois somos o povo da verdade, mas a verdade precisa ser dita em amor, pois também somos o povo do amor. Paulo tempera suas palavras com graça para que a reconciliação que ele deseja entre Filemon e Onésimo obtenha sucesso. Não há conflito entre amor e verdade, e nem pode haver e jamais haverá. Na verdade, há conflito quando separamos aquilo que na cruz de Cristo se encontrou.
Portanto, se você perguntar de que forma podemos falar a verdade em amor, olhe para a cruz. O amor e verdade têm a forma de uma cruz. E somente aqueles que foram nela crucificados são capazes de ser mediadores de conflitos. E felizmente, o apóstolo Paulo já havia sido crucificado, a tal ponto de dizer: já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. O amor e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. Salmos 85, 10. Oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. Filemão 1, 6. Depois de Paulo confessar ao seu estimado colaborador que sempre agradecia a Deus em oração pela sua vida, Paulo agora faz uma oração diretamente a Filemão. Aqui, Paulo prepara o terreno depositando sua confiança de que o Espírito Santo confirmará e concederá a Filemão uma revelação muito maior e mais profunda sobre o amor de Deus do que aquilo que as suas palavras conseguem expressar. E à medida que ele entender e experimentar a real dimensão do significado da comunhão com Cristo, Paulo ora para que essa compreensão seja evidenciada em atitudes concretas, por exemplo, no ato de perdoar Onésimo, para que assim o seu testemunho seja eficaz. Em outras palavras, ao perdoar Onésimo de coração, Filemão revelaria o fruto precioso da palavra de Deus implantada nele, que o salvou pelo perdão em Cristo. Seu testemunho floresceria em frutos abundantes, glorificando o Senhor e inspirando outros. Continuo orando para que a fé que temos em comum continue a se manifestar nas coisas boas que fazemos e que as pessoas reconheçam Cristo em tudo isso. Filemão 1, 6, versão A Mensagem. A Bíblia A Mensagem capta bem o sentido de comunhão pretendido por Paulo a Filemão. Hoje, a palavra comunhão parece ter sido reduzida simplesmente ao ato de cearmos juntos com nossos irmãos no culto. Mas a comunhão que Paulo está propondo é uma comunhão que transcende as paredes da nossa igreja. Essa comunhão não se resume apenas ao momento da mesa de partilha, mas em uma parceria ativa de partilha. É dinâmica e não estática. Não é um momento do culto, mas nossa vida como um culto. A comunhão que testemunha ao mundo que realmente somos discípulos de Cristo. Esse é o convite de Paulo a Filemão. Que Cristo seja reconhecido em tudo que fizermos. A ceia no culto é apenas uma manifestação simbólica e visível da nossa comunhão maior e real com Cristo. Veja bem, Judas sentava-se à mesa com Jesus e os outros discípulos e partilhava do mesmo pão. No entanto, sua comunhão não era verdadeira. A comunhão é incompleta se não enxergarmos Cristo em nosso irmão e não compreendermos que pertencemos ao mesmo corpo. Sem discernir essa unidade, como Paulo alerta sobre juízo na ceia do Senhor, em 1 Coríntios 11, podemos nos expor à disciplina divina. A ceia deve ser uma celebração regular da nossa união em Cristo, selada pelo Espírito Santo. Não estou querendo diminuir a importância da celebração da ceia com nossos irmãos, pois essa é uma das práticas às quais os cristãos da igreja primitiva se dedicavam, juntamente com o ensino e a oração. No entanto, a comunhão real com Cristo se dá quando nós, os ramos, permanecemos ligados à videira, que é Jesus, pois sem Ele nada podemos fazer. A comunhão verdadeira com Cristo nunca se limita apenas a amar com palavras, mas também se expressa por meio de ações. Como Jesus é a palavra viva de Deus que habita em nós por meio do seu Espírito, essa palavra se manifesta em atitudes concretas de amor, não apenas para com os santos da igreja, mas para com qualquer pessoa que encontremos em nosso caminho. A evidência, portanto, da nossa comunhão com Cristo é o amor. Filemão já demonstrava esse amor pelo próximo, mas creio que Paulo desejava ampliar a compreensão que Filemão tinha sobre quem é o seu próximo. Assim como o especialista da lei perguntou a Jesus: "Quem é o meu próximo?" E Jesus mostrou que o próximo é todo aquele que se encontra em nosso caminho, independentemente de quem seja. Nosso próximo pode ser alguém desconhecido, um estrangeiro, ou aqueles que não temos afinidade e não nutrimos simpatia alguma, e até mesmo alguém de quem discordamos completamente. A parábola do bom samaritano, Lucas 10, 25, 37, ilustra que o próximo é qualquer necessitado, independente do status social, étnico ou cultural. No caso de Filemão, o seu próximo era justamente aquele que, segundo os padrões da sociedade romana, era visto como objeto e não como pessoa. Filemão demonstrava amor verdadeiro por todos os santos.
Mas agora Paulo parece apelar, de forma gentil, para que ele rompa os limites de sua compreensão sobre quem é o próximo, limites muitas vezes impostos pela sociedade ou por nós mesmos. E, depois de rompidos os limites do entendimento e vencido os preconceitos, acolha Onésimo não mais como escravo, mas como irmão. O Evangelho não é algo estático nem mera informação. Ele é a própria palavra viva de Deus que passa a habitar em nós. Podemos crescer continuamente em nossa comunhão e colocá-la em prática à medida que compreendemos os tesouros que recebemos em Cristo, por meio do Espírito de Deus que vive em nós. Seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto, pois sua bondade tem revigorado o coração do povo santo. Filemão 1:7. Embora sejamos santos, enquanto vivermos neste mundo caído e quebrado pelo pecado, precisamos ser e ter pessoas como Filemão, pessoas que reanimam o coração dos que estão sem forças, seja por meio de ajuda material, financeira ou por uma palavra de encorajamento e sabedoria. É isso que acontece quando recebemos o Evangelho pela fé. Não apenas anunciamos as boas novas, mas nos tornamos boas novas para aqueles que estão fracos ou sofrendo. Somos pessoas que sabem que os sofrimentos que enfrentamos nunca são em vão, pois cumprem o propósito de Deus em nossa vida, não apenas amadurecendo nossa fé, mas também nos capacitando a consolar outros em suas tribulações com o mesmo consolo que recebemos de Deus. Por isso, ainda que pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, prefiro pedir com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus, suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo. Tornei-me pai dele na fé quando estava aqui na prisão. Filemão 1:8-10. O intuito de Paulo é que Filemão obedeça de boa vontade, e não por obrigação. Por isso ele pede com base no amor. Ele não abdica da autoridade que lhe foi dada por Deus, mas a exerce de maneira bela, indo na contramão da visão comum que associa a autoridade apenas a títulos ou cargos elevados. A autoridade exercida por Paulo aponta para a autoridade segundo o reino dos céus, a qual não tem por usurpação ocupar uma posição superior e que prioriza seus deveres mais do que seus direitos, orientada pelo amor doador e não pelo poder controlador, que não se apega aos seus privilégios, mas se preciso sacrifica-os, que se destaca pela disposição de servir e não de ser servido, e tem como foco principal a edificação e não a dominação. Embora tivesse o direito de exigir obediência como apóstolo, Paulo deliberadamente escolhe apelar em amor. Nele vemos brilhar uma autoridade espiritual e moral profunda, que não depende de posições hierárquicas ou privilégios humanos, mas flui do amor de Cristo em nós. Que isso nos inspire, irmãos, a liderar com humildade e carinho em nossos lares, igrejas e comunidades, refletindo o reino de Deus aqui na terra. No reino dos céus, quem deseja ser grande precisa aprender a se ajoelhar, pois ali o maior não é quem manda, mas quem serve. Isso contrasta com o padrão do mundo, onde é exaltado aquele que se impõe e domina. A Bíblia, porém, nos adverte a não nos conformarmos com esse padrão. O caminho do amor costuma ser mais valioso do que aquele baseado apenas na imposição moral. Pode até não ser o mais rápido, mas é aquele que traz resultados mais sinceros e duradouros. Se Paulo tivesse usado só a sua autoridade, talvez conseguisse uma resposta rápida e eficiente, mas provavelmente superficial e temporário. Deus, porém, quer de nós frutos que permaneçam para sempre. E o amor é o dom maior de todos e que durará para sempre. E o amor cresce e se fortalece em nós à medida que aprofundamos nossas raízes em Cristo, permitindo-nos conhecer a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. O amor, e não a força, sempre será a apologética mais convincente, além de ser o dom mais nobre. Ele deve ser também o nosso maior alvo. O amor transforma nosso modo de falar e de olhar para as pessoas. Nosso falar passa a unir verdade e graça, e nosso olhar deixa de fazer distinção entre rico e pobre, servo ou livre. A graça nos permite enxergar o outro como alguém semelhante a nós. Paulo apela ao coração de Filemão, revelando um lado vulnerável, diferente daquele que o tornara conhecido, o apóstolo que pregava e realizava milagres no poder do Espírito Santo. Deus, de fato, operava grandes sinais por meio dele. Por amor a Cristo, Paulo suportou açoites, apedrejamentos e até a picada de uma víbora que não lhe causou dano algum.
Contudo, nesta carta, ele não tenta impressionar lembrando seus feitos. Ele se mostra de forma sincera como realmente é, um homem de carne e coração e que precisa de companhia, assim como qualquer pessoa, ainda que na prisão tivesse a companhia de Epáfras e pudesse receber algumas pessoas. Onésimo era um desses que ele conheceu na prisão e que criou um vínculo tão forte que passou a vê-lo como um filho, conforme o versículo 10. Parece dizer, em essência, além de preso, estou nos meus últimos dias. Por favor, atenda ao meu pedido. Conceda essa alegria a este velho homem. Aos olhos humanos, Paulo parece se rebaixar de sua posição apostólica ao se igualar a Onésimo. Ele deseja que Filemão enxergue Onésimo não apenas como escravo ou como pessoa, mas como irmão, alguém semelhante a ele, assim como o próprio Paulo já o via. Isso se chama graça. Paulo se apresenta fraco para que o poder da cruz de Cristo, e não seu título apostólico, convença Filemão a perdoar Onésimo. Isso se chama evangelho, aquele no qual não há mais judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois Cristo é tudo em todos. A diferença entre a via do poder e a via do amor é clara. Pelo poder, mostramos quem somos. Pelo amor, revelamos a quem pertencemos e quem vive em nós. O poder pode até impor silêncio, mas raramente transforma o coração. O amor, ao contrário, é o caminho mais excelente, pois alcança a profundidade do ser. Nossa natureza caída tende ao autoritarismo, postura muitas vezes aplaudida pelos homens. Valorizamos o rigor, mas nos revoltamos diante da misericórdia concedida àqueles que julgamos não merecedores. A parábola do filho pródigo ilustra bem essa tensão. O filho mais velho se indigna com o amor do pai ao filho mais novo, que havia dissipado a herança. Embora obediente, ele não suportou ver graça sendo concedida. Essa reação revela o legalismo autoritário. Exigimos rigor para os outros, mas rejeitamos que a mesma medida seja aplicada a nós. Essa hipocrisia é uma faca de dois gumes. Graças à bondade e à sabedoria de Deus, Ele ouve nossas orações, mas nem sempre as atende, pois se o fizesse, poderíamos ser vítimas de nossos próprios pedidos. Graças a Deus pelo Espírito Santo, que nos ajuda em nossas fraquezas e intercede por nós quando não sabemos ou não conseguimos orar como convém. A prática da graça, fé, amor e reconciliação. Quando precisamos corrigir alguém, não devemos apenas apontar os seus erros. Aprendamos com o apóstolo Paulo em suas cartas. Em quase todas elas, mesmo aquelas que exigiam repreensão severa, como as dirigidas aos coríntios, ele começa lembrando os crentes de quem eles são em Cristo. Santos. 1 Coríntios 1, 2. Ao estabelecer a identidade do destinatário na graça, Paulo prepara o coração para receber a correção, pois o foco está na vocação divina e não apenas na falha humana. Embora a carta aos Gálatas seja a principal exceção a essa regra de louvor inicial, o padrão geral de Paulo é sempre abordar o crente a partir de sua posição inegociável em Cristo, graça, para então tratar de seu comportamento negociável, pecado. O apóstolo sabe que o caminho para o coração, onde reside o problema que precisa ser tratado, é sensível. Palavras ríspidas, além de incitar a ira, podem também fechar a porta do mesmo definitivamente. Mas a verdade combinada com o amor torna-se uma senha irresistível a qualquer coração. O problema é quando tratamos cada uma delas como roupas distintas em que usamos dependendo de quem e da ocasião. Tanto o amor como a verdade são uma única pessoa, e essa pessoa habita em nós. Se o amor e a verdade são uma pessoa, Jesus Cristo, então não podemos escolher entre perdoar e corrigir. Em Filemão, Paulo não apresentou um dilema a ser resolvido pela razão, mas uma pessoa a ser revelada pelo ato de amor. A reconciliação entre senhor e escravo só foi possível porque Filemão foi convidado a enxergar Onésimo através dos olhos de Cristo, onde não há mais distinção. Paulo não pede a Filemão apenas que receba Onésimo de volta, mas que passe a enxergá-lo com os olhos de Cristo. Porque quando olhamos pela cruz, o escravo deixa de ser coisa e passa a ser irmão. E só quem aprendeu com Jesus, que se esvaziou, tomou forma de servo e foi obediente até a morte de cruz, é capaz de viver uma reconciliação que une amor e verdade. Nosso ego exige o confronto direto e a vingança, mas o Cristo em nós nos convida a assumir a dívida, tal como Paulo fez em Filemão. A senha para todo o coração é, portanto, a cruz.
Que o Espírito Santo nos capacite a ser mediadores que não separam aquilo que, por meio de Jesus, foi perfeitamente unido em nós, a inegociável verdade e o incondicional amor. Portanto, a próxima vez que formos confrontados com um erro ou precisarmos corrigir um irmão, o nosso ponto de partida não deve ser a falha, mas a pessoa de Cristo que está em nós e naquele que será confrontado. A graça transforma nossa abordagem de juízes para mediadores, pois em nós, o amor e a verdade já se tornaram um só, a bondade posta à prova. Paulo intercede por Onésimo, sabendo que este, devido à sua situação de escravo foragido e da legislação romana, não tinha ninguém a quem pudesse recorrer. Paulo era sua única esperança. Suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo. Tornei-me pai dele na fé quando estava aqui na prisão. Filemon 1:10. Paulo suplica por bondade a Filemon em favor de Onésimo, mesmo sabendo de seus atos de bondade para com o povo santo. Porque Paulo sabe que é fácil ser caridoso e demonstrar bondade a quem não conhecemos, ou a quem nutrimos alguma simpatia, ou a quem nunca nos prejudicou. Mas quando alguém nos prejudica, queremos jogar a toalha ou negar a misericórdia a quem nos feriu. Mas a bondade é a verdadeira marca do cristão. E a bondade só é verdadeira quando concedemos ela a quem não merece. Nossa bondade só é verdadeira quando posta à prova diante de quem nos fez mal. A graça só é verdadeira quando permanece sendo generosa, mesmo após o prejuízo sofrido. Muitas vezes, movidos pela impaciência, esperamos que as pessoas mudem de um dia para o outro. No entanto, pessoas não são máquinas que respondem imediatamente a comandos. Somos seres integrais, dotados de razão, mas também profundamente marcados por afetos e emoções. Por isso, o Evangelho não transforma apenas a mente, mas alcança o coração e toca as camadas mais profundas do nosso ser. Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois. Filemon 1:11. Onésimo havia sido inútil no passado, pois cometeu uma falta considerada grave contra seu senhor. Ainda assim, Paulo o envia de volta a Filemon não apenas como um servo, mas como alguém cuja identidade foi profundamente transformada. Agora, um irmão amado no Senhor. Embora sua condição social não seja imediatamente anulada, sua dignidade é plenamente restaurada em Cristo. Ao enviá-lo de volta, Paulo apresenta a Filemon não apenas um escravo, mas um homem renovado pela nova criação em Cristo. Assim como uma lagarta que sabe apenas devorar plantas, ao se transformar em uma borboleta, passa a levar vida por onde vai. O Evangelho opera essa mudança profunda, do velho homem para a nova criatura. Ainda que apesar de frágeis como vasos de barro, passamos a portar dentro de nós um tesouro precioso. É assim que o Evangelho age. Ele restaura a imagem de Deus manchada pelo pecado e revela que nas mãos do carpinteiro de Nazaré, o pau nascido torto se endireita em suas mãos. Não há pessoa tão quebrada que a graça não possa alcançar, transformar e fazer dela um vaso de honra nas mãos do oleiro. Somente o Evangelho nos faz novas criaturas. O verdadeiro Evangelho nos liberta ao nos lembrar que não somos definidos pelas feridas que sofremos, nem os que ferem estão irrevogavelmente definidos pelos pecados que cometeram, quando se arrependem e recebem nova vida em Cristo. Ele confronta tanto o orgulho do culpado quanto o desejo de vingança da vítima, chamando ambos à justiça, à verdade e à graça. A graça do Evangelho nos iguala diante de Deus, não porque todas as ações sejam moralmente equivalentes, mas porque todos pecamos e carecemos da glória de Deus. Por isso, quando verdadeiramente compreendida, a graça nos escandaliza. Ela revela que diante de Deus não há justo algum e que até nossas melhores obras não podem nos justificar. É somente pela graça que somos restaurados e reconciliados com Deus. Eu o envio de volta a você, e com ele vai meu próprio coração. Filemon 1:12. Depois de Paulo afirmar que Onésimo a partir de agora seria útil para ambos no serviço do reino, agora Paulo parece dizer que Onésimo não é útil apenas no sentido frio e impessoal da palavra, como um objeto que é útil apenas por funcionar bem para aquilo que foi criado. E nem tampouco como um simples empregado que é útil apenas por cumprir bem feito o seu serviço. Não é esse tipo de utilidade fria e não relacional que Paulo se refere a Onésimo, ao dizer, eu o envio de volta a você, e com ele vai o meu próprio coração. Paulo revela que a utilidade de Onésimo agora está inseparavelmente ligada ao afeto, à comunhão
e ao amor cristão. Onésimo tornou-se precioso, como um filho que nasce na fé, como um irmão reencontrado, como alguém cuja presença não apenas ajuda na missão, mas aquece o coração. Como um colaborador que já não é visto apenas pelo que faz, mas por quem é. Paulo mostra que no reino de Deus, pessoas não são valorizadas apenas por sua eficiência, mas por sua dignidade restaurada em Cristo. Assim, Paulo ensina que a verdadeira utilidade cristã não separa serviço e amor, missão e vínculo, tarefa e cuidado. Onésimo é útil porque agora é amado, e é amado porque foi transformado pela graça. Sobretudo, sua utilidade não depende de seus talentos ou de sua capacidade de contribuir. Ele é útil porque é um membro do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12:27. No corpo de Cristo, nenhum membro pode dizer ao outro, não preciso de você, mesmo se ele adoecer ou falhar temporariamente em sua função, pois todos precisamos um do outro. Pelo fato de estarmos unidos, se uma parte sofre, todos sofrem com ela. E se um membro enfrenta dificuldades, os outros devem carregá-lo com compaixão e restaurá-lo em amor para a glória de Deus e o bem do corpo todo. É por causa desse vínculo de amor que sentimos tanto quando um irmão nosso parte, ou para o Senhor, ou para um país ou lugar distante de nós, sentimos às vezes como um membro de nós fosse arrancado. Tão unidos em amor estamos, que quando alguém sofre ou se alegra, nós sofremos e nos alegramos com ela. O reino de Deus não é formado por relações utilitárias, mas por corpos vivos, ligados uns aos outros pelo mesmo Espírito. E é justamente essa comunhão, marcada por amor sacrificial e esperança, que nos permite enviar e receber uns aos outros sem perder o coração, certos de que, em Cristo, nenhuma separação é definitiva e todo vínculo permanece guardado na promessa da ressurreição e da comunhão eterna. Gostaria de mantê-lo aqui comigo enquanto estou preso por anunciar as boas novas. Assim ele me ajudaria em seu lugar. Mas eu nada quis fazer sem seu consentimento. Meu desejo era que você ajudasse de boa vontade e não por obrigação. Filemon 1:13-14 NVT. Enquanto a súplica para que Onésimo fosse aceito como irmão é bem explícita, o desejo de que Filemon o liberasse para voltar a ajudar Paulo é mais sutil. Paulo deixa transparecer que Onésimo lhe era muito útil na prisão, sugerindo indiretamente que gostaria de tê-lo de volta. No entanto, tanto o perdão quanto a permissão para que Onésimo servisse ao apóstolo precisavam ser atitudes genuínas e não forçadas. Paulo, que amava Onésimo como a um filho, sabia que a verdadeira restauração não poderia ser imposta. Portanto, a libertação de Onésimo, seja da escravidão ou da culpa, precisava ocorrer primeiramente dentro do coração de Filemon. A boa obra só tem valor quando feita de livre e espontânea vontade. Na cultura romana, existia o conceito de beneficium, em latim, fazer o bem, conceder benefícios. Sêneca, um filósofo contemporâneo de Paulo, dizia que um benefício imposto não é um benefício, é uma cobrança. Paulo está operando nessa lógica. Ele quer que o benefício, a ajuda de Onésimo e o perdão, seja fruto da graça e não da lei ou da pressão social. Se você já se perguntou por quê, sendo o racismo e a escravidão pecados, o apóstolo Paulo não os condena de forma direta em suas cartas, é preciso lembrar que ele escreveu dentro de um contexto histórico específico. Ainda assim, Paulo não legitima a opressão, mas aponta para uma nova realidade em Cristo, onde todos possuem igual dignidade diante de Deus. O Evangelho começa em um lugar mais profundo, o nosso coração. É do coração que brotam o ódio, a violência, a mentira e toda forma de injustiça. Por isso Cristo veio, não apenas para mudar estruturas externas, mas para nos transformar por dentro. Cristo veio para transformar o interior, e essa transformação alcança também nossa maneira de viver e de nos relacionar. Foi por confrontar uma religiosidade que se preocupava apenas com aparências que Jesus foi rejeitado por muitos. Sem a ação do Espírito Santo, continuamos como os mestres da lei, limpando o exterior, enquanto o interior permanece intocado, e assim, honrando a Deus apenas com os lábios, mas não com o coração. Quando o salmista diz que o sacrifício que agrada a Deus é um coração contrito e quebrantado, isso significa que o que torna o nosso sacrifício aceitável a Deus é aquele que nasce de um interior alinhado com Ele. Em outras palavras, quando o nosso sacrifício sobe a Deus como aroma agradável,
Ele revela que o que habita em nosso interior também o é, que ele nos conceda olhos abertos, um coração purificado e uma vida que reflita a justiça do reino. Ao que parece, você perdeu Onésimo por algum tempo para ganhá-lo de volta para sempre. Ele já não é um escravo para você. É mais que um escravo. É um irmão amado, especialmente para mim. Agora ele será muito mais importante para você, como pessoa e como irmão no Senhor. Portanto, se me considera seu companheiro na fé, receba-o como receberia a mim. Philémon 1:15-17. O químico Antoine Laurent de Lavoisier, considerado o pai da química moderna, é autor de uma célebre frase que, nos meus tempos de estudante antes de me converter, sempre me causava um misto de encanto e de espanto ao ouvi-la. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Hoje, como crente em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, e na inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus, vejo nela uma metáfora fascinante, mas imperfeita, da obra de Deus na redenção. De fato, na natureza nada se cria por si mesmo em reações químicas, pois tudo que existe necessitou de um Criador para vir a existir. Deus, Gênesis 1:1. Concordo com Lavoisier que sua lei descreve bem o mundo físico, mas vejo uma aplicação mais profunda e verdadeira no reino de Deus. Pois sabemos que a natureza foi submetida, não por vontade própria, a uma existência fútil. Romanos 8:20-22. Portanto, a natureza, assim como o homem, anseia por ser redimida e transformada junto com os filhos de Deus. Pois, embora a natureza possa transformar a matéria, o seu poder de transformação não se aplica ao espírito humano. Mas no reino de Deus, aquele que está perdido é resgatado e totalmente transformado pela fé em Cristo. Ao entrar nele, ele passa a ser uma nova criatura. 2 Coríntios 5:17. A frase de Lavoisier, portanto, eu a parafrasearia assim: no reino de Deus, o que está perdido pode ser resgatado e redimido, e pela graça, transformado em nova criatura. E essa transformação é permanente e definitiva. Justificação, Romanos 5:1, porém também gradual, santificação. Filipenses 2:12-13. Dia a dia, há um processo de renovação interior, muitas vezes invisível aos nossos olhos, ocorrendo em nosso ser. 2 Coríntios 4:16. Incapaz de ser detectado por qualquer procedimento laboratorial ou experimento científico. É como eu entendo o que Paulo está dizendo a Philémon, que o escravo que ele havia perdido por ter fugido estava agora retornando para ele, não mais como um escravo, mas como um irmão amado. O Onésimo perdido foi resgatado, redimido e transformado pelo poder do reino de Deus. E que agora, por Onésimo ter sido resgatado e incluído no mesmo reino que Philémon faz parte, um reino de natureza eterna e de relacionamentos fraternos também eternos. A partir de agora ele o receberia novamente para nunca mais perdê-lo, como a um irmão. Essa é a lógica do reino. Quando perdoamos um inimigo, o fazemos na esperança de que ele se torne um amigo. Philémon perdeu um escravo por um tempo, mas ganhou um irmão para a eternidade. O que Onésimo é agora em Cristo é o que realmente importa. E Paulo apela a Philémon a olhar para Onésimo a partir do irmão que ele havia ganho, e não do escravo que havia perdido. E ainda que Onésimo permanecesse em sua condição de escravo, servindo a Philémon. O fato de que ele é um irmão no Senhor importa muito mais do que qualquer condição terrena temporária. Perceba aqui a sutileza do Evangelho em ressignificar o nosso entendimento sobre o mundo e os nossos relacionamentos. Paulo era um dos líderes da igreja primitiva, não um estadista. Ele não gozava de poder político para proibir a escravidão no mundo romano. Mas ainda que ele tivesse poder para tal, o de instituir uma lei que abolisse a escravidão, essa lei apenas suprimiria o ímpeto humano de dominar sobre o outro. Seria incapaz de transformar o coração de um escravagista, porque o escravagista, na verdade, é escravo da sua ganância, e por isso enxerga as pessoas como posses em vez de imagem de Deus. Somente quando o escravagista renuncia a Mamon e aceita a Jesus como o seu Senhor, o seu coração passa a enxergar as pessoas como pessoas e irmãos, e não mais como objetos. Portanto, a transformação feita pelo Evangelho é uma transformação profunda, feita a partir do coração humano. E essa era a intenção de Paulo a Philémon.
Ao fazer ele enxergar Onésimo pelas lentes da graça como um irmão em Cristo, o Evangelho o levaria a questionar: como posso tratar como propriedade alguém que é meu irmão? A menos que você seja como as irmãs más de Cinderela, que tinham prazer em tratá-la como uma serviçal sem nenhum constrangimento. E antes que por você se encaixar no Team Cinderela, porque toda vez que assiste, torce para que ela tenha um final feliz, e por causa disso, achar que seu coração já foi transformado. Saiba que o poder transformador do Evangelho, quando genuinamente compreendido e vivido, vai muito além da visão limitadora que divide o mundo apenas entre pessoas boas e más. Até hoje nunca conheci alguém que, ao assistir Cinderela, torcesse pela madrasta ou pelas irmãs más, nem mesmo pessoas descrentes, e eu mesmo, antes de me converter, sempre torci por Cinderela. No entanto, esse senso de justiça não significa que eu ou as pessoas que conheci éramos de fato transformados. E sim de que esse torcer para que Cinderela se dê bem é apenas indício de que possuímos um senso de justiça inerente a todo ser humano que vem à tona diante de uma situação injusta. Mas por trás desse senso de justiça aparentemente bom, que ao mesmo tempo se identifica e se compadece com a humilhação de Cinderela, pode por vezes ocultar uma irmã má, esperando o momento certo para retribuir a humilhação que recebeu, caso não apareça nenhum príncipe encantado que a defenda. Entende o que quero dizer? Dentro de cada um de nós existe uma Cinderela, e também uma irmã má. O problema é que quase sempre nos enxergamos como Cinderela, alvos de injustiça, e dificilmente como as irmãs más. E quando agimos como elas, justificamos que estamos fazendo isso porque fizeram conosco também. Isso acontece porque o nosso senso de justiça é egoísta, centrado em nós e em nossos interesses. Julgamos conforme aquilo que nos é conveniente. Quando erramos, queremos que as pessoas sejam pacientes e compreensivas, mas quando falham conosco, somos rápidos em atirar pedra. E isso vai de encontro com o que Tiago nos adverte em sua carta. Entendam isto, meus amados irmãos. Estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, nem em se irar. A ira humana não produz a justiça divina. Tiago 1, 19 e 20. O Evangelho com certeza não é um conto de fadas, pois ele revela o quão enganoso e maquiavélico é nosso coração corrompido pelo pecado, a ponto daquele que clama contra a injustiça sofrida justificar as cometidas por ele. Todos nós estamos perdidos, mas a boa notícia é que o Filho do Homem veio para salvar os que estavam perdidos. A boa nova do Evangelho vai na contramão dos contos de fadas, ao oferecer perdão e restauração não apenas para a vítima, mas também para o opressor. Porque vítima e opressor são apenas condições circunstanciais. A vítima de hoje pode muito bem ser o opressor de amanhã, e, portanto, a vítima precisa tanto de perdão quanto o opressor. E o opressor precisa de restauração tanto quanto a vítima, porque em algum momento da sua vida, ele também já foi vítima. E essa é a boa nova do Evangelho, que vem acompanhada de uma verdade intragável que ofende a todos nós ao revelar que ninguém é inocente de fato. Como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Sua conversa é repulsiva, como o odor de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de mentiras. Veneno de serpentes goteja de seus lábios. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Apressam-se em cometer homicídio. Por onde passam, deixam destruição e sofrimento. Não têm o menor temor de Deus. Romanos 3, 10, 18. E após isso, Paulo pede ao seu tão querido colaborador Filemão que ele manifeste isso recebendo Onésimo da mesma maneira que o receberia caso fosse ele o visitar. Paulo oferece a Filemão uma referência visual palpável, ele mesmo, para mostrar que agora, sabendo que Onésimo era o seu irmão em Cristo, qual o nível de consideração que ele deveria ter por Onésimo, o mesmo que ele tinha pelo apóstolo. Paulo parece estreitar cada vez mais o relacionamento entre Filemão e Onésimo. Primeiro ao informar que ele já não era mais um escravo, mas um irmão no Senhor, e muito amado por ele. Paulo poderia acabar a carta por aí, pois um senhor de escravos chamar um servo de seu irmão era incabível para a sociedade romana daquela época. Mas Paulo não se dá por satisfeito e vai além. Na igreja, geralmente costumamos ter muitos amigos, mas sempre há aqueles que são mais chegados do que irmãos.
O que o apóstolo está querendo com isso é demonstrar o nível de intimidade que deveria haver a partir de agora entre Onésimo e Filemon. O desejo de Paulo é que o mesmo sentimento e consideração que Filemon tinha por ele fosse semelhante também em relação a Onésimo, o filho que ele gerou entre algemas. Talvez Filemon nunca tivesse conhecido ou visto Jesus pessoalmente no tempo que ele exerceu o seu ministério terreno, mas ele conhecia bem a Paulo, aquele que o levou a Cristo através de sua pregação. Mas mesmo sem nunca o ter visto, o amor de Filemon por Jesus era sincero. Filemon nunca viu Jesus pessoalmente, mas conheceu o amor de Cristo através da vida de Paulo, e esse amor também era visível em sua vida, a ponto de Paulo iniciar sua carta elogiando e agradecendo a Deus pelo amor que Filemon demonstrava tão bem a todo o povo santo. Creio que a intenção de Paulo era que, ao usar a referência do amor mútuo que havia entre eles, Filemon estendesse esse mesmo amor a Onésimo também, para que quando Onésimo chegasse, Filemon o recebesse tão calorosamente quanto receberia o próprio Paulo. Com isso podemos dizer que não apenas a paz de Deus excede todo o entendimento, mas também o seu amor. Se ele o prejudicou de alguma forma ou se lhe deve algo, cobre de mim. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei, e não mencionarei que você me deve sua própria vida. Filemon 1, 18-19. Aqui, Paulo realça tanto seu amor a Onésimo, que se oferece para pagar qualquer prejuízo que ele possa ter infligido a Filemon, assumindo para si a dívida de Onésimo. Ele toma sobre si uma dívida que não é sua, com o objetivo de restaurar a comunhão rompida. Essa atitude de Paulo nos faz lembrar daquilo que Cristo fez por nós, ao assumir os nossos pecados para nos perdoar e nos reconciliar com o Pai. À luz do ensino de Jesus, esse apelo de Paulo ecoa a lógica da graça revelada na parábola do servo impiedoso. Aquele que foi perdoado de uma dívida impagável é chamado a agir com misericórdia diante das dívidas muito menores que lhe são devidas. Qualquer ofensa sofrida por nós, quando comparada ao perdão que recebemos de Deus, mostra-se pequena diante da grandeza da graça que nos alcança. Toda mágoa é colocada diante de uma graça infinitamente maior. O que nos foi perdoado por Deus supera qualquer débito que alguém possa ter contra nós. Paulo, então, convida Filemon a olhar a dívida de Onésimo a partir da perspectiva do perdão divino que ele próprio recebeu. O perdão que lhe foi anunciado por meio da mensagem do Evangelho, a palavra da vida eterna em Cristo Jesus. Ele faz isso não por meio de coerção, mas por um apelo amoroso à consciência cristã, chamando Filemon a orientar seu coração para aquilo que é eterno, e não para perdas passageiras. Paulo parece estar querendo dizer: perdoe esta dívida passageira e se lembre da vida eterna que nos foi concedida pelo perdão do Filho de Deus, Jesus Cristo. O apóstolo acredita tanto nessa mensagem que decide ter a mesma atitude de Cristo em relação a Onésimo, ao assumir para si uma dívida que não lhe pertence. Tal atitude certamente deve ter feito Filemon ficar constrangido ao ler a carta. Remetendo àquilo que o apóstolo escreveu na segunda carta aos Coríntios, o amor de Deus nos constrange. O pedido de Paulo, feito em amor, busca exatamente isso: que Filemon, tocado pelo amor demonstrado por Cristo na cruz, se disponha livremente a perdoar Onésimo. Desse modo, seu perdão se tornaria um testemunho visível da graça incomparável de Jesus Cristo, que não apenas tomou sobre si os nossos pecados, mas também suportou a humilhação e o castigo que nós merecíamos. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Hebreus 12:2. Sim, meu irmão, faça-me essa gentileza no Senhor. Reanime meu coração em Cristo. Filemon 1:20. Se amamos realmente a Igreja de Cristo, como membros pertencentes do seu corpo, ficamos reanimados quando a reconciliação acontece. Por sermos membros do mesmo corpo, toda divisão acaba afetando a nossa saúde espiritual. O coração do corpo a qual pertencemos adoece e fica abatido. Mas quando a unidade é restaurada, o nosso coração se reanima novamente. Como o salmista disse: como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Paulo faz aqui uma conexão emocionante. Alguns versículos antes, versículo 12, ele disse que, ao enviar Onésimo de volta, ia com ele o seu próprio coração.
Agora, no versículo 20, ele pede a Filemon que, sabendo disso, reanime o seu coração. Ou seja, tratar bem a Onésimo seria o remédio para acalmar a angústia de Paulo. E nós? Se sabemos que Cristo habita em nossos irmãos, como podemos tratá-los mal? Ferir um irmão é ferir o próprio lugar onde Cristo habita. Que possamos ser agentes que reanimam corações e não que causam feridas. Escreva esta carta certo de que você fará o que lhe peço e até mais. Por favor, prepare um quarto para mim, pois espero que as orações de vocês sejam respondidas e eu possa voltar a visitá-los em breve. Filemon 1, 21, 22. Aqui vemos Paulo expressando confiança na obediência de Filemon, esperando que ele faça até mais do que pedido. Essa confiança não surge do nada. Ela é fundamentada no caráter cristão de Filemon, em seu amor demonstrado pelos santos e em sua fé no Senhor Jesus. Filemon 1, 4, 7. Paulo, mesmo preso e sem controle sobre seu futuro, apela ao amor fraterno em Cristo, não a uma autoridade forçada. Paulo também revela sua esperança de rever seus amados novamente. Provavelmente, a igreja reunida na casa de Filemon orava constantemente para que Paulo fosse liberto, e Paulo confiava que as orações feitas por ele seriam atendidas, e que seu desejo de rever seus amados se cumpriria pela graça de Deus. Paulo não afirma com certeza absoluta que será liberto. Ele simplesmente espera, confiando nas orações da comunidade e na graça de Deus. Filemon 1, 22. Essa postura reflete uma fé ancorada em Cristo, que transcende as incertezas deste mundo, incluindo a prisão ou a morte. Pois para o crente, até a morte não é o fim, mas o ganho de estar com o Senhor. Filipenses 1, 21, 23. E nossa esperança última está na ressurreição e na vida eterna. 1 Coríntios 15, 54, 57. E por causa dessa confiança, Paulo, além de escrever essa carta no intuito de reconciliar Filemon e Onésimo, também aproveita para pedir que Filemon prepare um quarto para ele desde já. Caso Filemon atendesse ao pedido de Paulo de perdoar Onésimo, preparar um quarto para recebê-lo seria um pedido muito mais simples. Filemon foi elogiado por Paulo por aliviar o coração dos santos. Isso pode significar que ele tinha o costume de hospedar e assistir os irmãos necessitados. Sua hospitalidade aos santos era notória e conhecida por todos. A hospitalidade parece algo tão simples, mas tão pouco praticado nos dias de hoje. Contudo, isso não deveria ser assim entre os cristãos. Dizimar e ofertar são atos maravilhosos, mas a hospitalidade também deve fazer parte de nossa vida. O cristão cujo coração foi verdadeiramente aberto pela palavra de Deus não hesita em abrir sua casa para os santos. A Bíblia nos diz que alguns, ao fazerem isso, hospedaram anjos sem o saberem. Desde uma cama confortável até um copo de água fria, o amor cristão se revela nos pequenos gestos. E esses gestos não passam despercebidos por Jesus, que disse: "Se alguém der um copo de água fria que seja ao menor de meus seguidores, certamente não perderá sua recompensa." Mateus 10, 42. Quem acolhe um profeta como alguém que fala da parte de Deus, recebe a mesma recompensa que um profeta. E quem acolhe um justo por causa de sua justiça, recebe uma recompensa igual a dele. Mateus 10, 41. E se o apóstolo nutria tal expectativa de reencontrá-los, quanto mais nós podemos ter a certeza de que veremos o nosso amado, não apenas porque oramos que ele volte, mas porque aquele que não mente prometeu que voltará. E diferente de Paulo, não precisamos pedir que Jesus nos prepare um quarto como o apóstolo pediu a Filemon, pois o próprio Jesus disse que subiria ao Pai para nos preparar morada. Assim como o apóstolo Paulo, nós temos a mesma certeza da esperança de que nos encontraremos com Cristo e a nossa alegria finalmente será completa. Hoje oramos: venha o teu reino, e a igreja clama: Maranata, Senhor Jesus. E um dia nossas orações e clamores serão finalmente atendidos. Juntamente com o apóstolo Paulo e a multidão de cristãos que seguiram após ele durante esses mais de 2000 anos até chegar a nós, e os próximos que virão depois de nós, formando uma tão grande nuvem de testemunhas, nós cremos e aguardamos ansiosamente que Jesus voltará em breve para buscar a sua noiva. Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, manda lembranças. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, também enviam saudações. Filemon 1, 23, 24. Aqui Paulo menciona Marcos, o mesmo João Marcos que tinha falhado na primeira viagem e quando quis outra chance, Paulo negou.
E também menciona Demas, que em 2 Timóteo, na sua última carta, ele se refere como a alguém que amou o presente mundo e por isso o abandonou. Enquanto a trajetória de Marcos foi de queda e restauração, a de Demas foi de serviço e posterior abandono. Na vida cristã, importa mais terminarmos bem do que começarmos bem. Nos livros de 1º e 2º Reis, somos conduzidos pela história do auge da monarquia unida sob Salomão, filho de Davi, até o doloroso episódio da divisão do reino. Após a morte de Salomão, sob o governo de seu filho Roboão, o que era uma só nação fragmentou-se em duas: o Reino do Norte, Israel, e o Reino do Sul, Judá. O Reino do Norte, Israel, composto por 10 tribos, exceto Judá e Benjamim que formavam o Sul, foi marcado do início ao fim por uma sucessão de reis ímpios que faziam o que era mal aos olhos do Senhor, culminando na deportação assíria em 722 a.C. Já no Reino do Sul, Judá, formado pelas tribos de Judá e Benjamim, com levitas fiéis, vemos uma maior diversidade. Alguns reis foram consistentemente fiéis, como Ezequias e Josias, outros maus, como Acás. E ainda trajetórias variadas, como os que começaram bem, mas terminaram mal, Salomão e Joás, e os que começaram mal, mas terminaram bem. Exemplo, Manassés, que em 2 Crônicas 33, conta que ele se arrependeu de suas perversidades e após isso foi restaurado por Deus. Mas ainda que em algum momento nos desviemos, temos um Deus que está sempre disposto a mostrar o caminho pelo qual devem andar aqueles que o temem. Davi, apesar de rei de Israel, era também gente como a gente, sujeito a fraquezas como qualquer um. As Escrituras registram todas as suas principais quedas, ao mesmo tempo que mostram um Deus que o levantava após todas elas. Nos Salmos de autoria davídica, encontramos tanto as promessas do Senhor em guiar aqueles que desejam ser guiados por Ele, como também as próprias orações de Davi, pedindo ao Senhor que o guiasse pelos seus caminhos. A seguir, contemplamos algumas delas. O Senhor é bom e justo, mostra o caminho correto aos que se desviam. Salmos 25:8. Quem são os que temem o Senhor? Ele lhes mostrará o caminho que devem escolher. Salmos 25:12. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmos 139, 24, Ara. Ensina-me a viver, Senhor. Guia-me pelo caminho certo, pois meus inimigos estão à minha espera. Salmos 27, 11. Mostra-me o caminho certo, Senhor. Ensina-me por onde devo andar. Salmos 25, 4. Os ouvidos de Deus estão sempre atentos aos filhos que o clamam. Sua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para nossos caminhos. Portanto, podemos confiar plenamente que ela jamais nos conduzirá a um caminho mau. O Senhor cuida de nós como um pai que vai atrás de seus filhos dizendo: este é o caminho pelo qual devem andar. Quer se voltem para a direita, quer para a esquerda. Isaías 30, 21. Mas também cabe a nós clamar por ele, e uma vez ouvindo por onde devemos andar, afastar-nos dos maus caminhos. Então, se meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se e orar, buscar minha presença e afastar-se de seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e restaurarei sua terra. 2 Crônicas 7:14. A maior lição que tiramos da vida de Davi é a sua consciência e atitude de total dependência de Deus. Mesmo sendo rei e um soldado valente, ele se declarava pobre e necessitado do Senhor. Apesar de rei de uma nação inteira, possuir fortunas em ouro e prata, ter servos à sua disposição e soldados que garantiam sua proteção, ele próprio se reconhecia como um servo diante do Senhor. Davi foi o rei servo por excelência no Antigo Testamento, prefigurando tipologicamente Jesus Cristo. Davi, antes de ser coroado, sofreu com rejeição, exílio e perseguição. E no Novo Testamento, Jesus é apresentado tanto como o rei messiânico prometido, que libertaria Israel da opressão, como o servo sofredor profetizado em Isaías, que sofreria pelos pecados do povo. Jesus também foi rejeitado por seus irmãos e perseguido e condenado injustamente por seu próprio povo. Mas diferente de Davi, que sofreu por seus próprios pecados e por isso necessitava de perdão, Jesus é o totalmente inocente que aceitou sofrer para perdoar os pecados do mundo inteiro. Davi era servo de Deus tanto por necessidade, pois diante da grandeza de Deus é a nossa condição enquanto criaturas dependentes do seu Criador. 2 Samuel 7:8, Salmo 89, 20. Quanto por humildade,
em resposta ao reconhecimento de sua pequenez e fragilidade diante da majestade e grandeza incomparável do Deus Santo e Eterno. Jesus, porém, se fez servo por humildade voluntária, pois, embora sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo e tomou a forma de servo. Filipenses 2, 6, 8, Marcos 10, 45. Davi precisava de um guia. Jesus, como cumprimento das promessas, tornou-se o próprio caminho. João 14, 6. Como Davi e tantos outros homens que serviram a Deus, estamos todos sujeitos a quedas. Mas a queda não é o fim, não se clamarmos ao Filho de Davi. Aquele que, embora quando aplique sua disciplina em nós possa ser desagradável e dolorosa no momento, ele o faz apenas para o nosso bem, porque nos trata como filhos e tem prazer maior em nos perdoar. Hebreus 12, 5, 11, Miqueias 7, 18. Por isso Davi foi chamado de o homem segundo o coração de Deus. Não apenas porque fazia a vontade do Senhor, ao buscar fazer aquilo que era correto e agradável aos olhos daquele que é o juiz de toda a terra, mas principalmente porque se submetia à sua vontade corretiva quando se desviava. O rei Davi permitia que o Senhor o conduzisse pelo caminho da justiça, Salmos 23, 3. Em outras palavras, ele permitia ser tratado por Deus quando errava, pois ele sabia que era muito melhor cair nas mãos graciosas e misericordiosas do Senhor do que nas mãos impiedosas dos homens. Para Davi, uma só coisa importava e era o seu maior desejo. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Salmos 27, 4. E para nós, cristãos, o que importa é sermos achados fiéis ainda que nas pequenas coisas. Lucas 16, 10. Cumprir a carreira, combater o bom combate, guardar a fé, correndo com perseverança a corrida que nos foi proposta. Tudo pela graça do Espírito Santo que opera em nós. Do momento em que aceitamos Jesus até a nossa partida para junto dele ou até o seu retorno, estamos em obras. Por isso, podemos causar transtornos uns aos outros. É como morar em uma casa em reforma ou vizinha a uma construção. Você sabe que aquilo trará grande valor no futuro, mas no presente há barulho, poeira e incômodos. O projeto de Deus para a nossa vida é nos tornar semelhantes ao seu Filho, Jesus Cristo. Na construção civil, a maquete é uma representação tridimensional em escala reduzida de um projeto final, seja um edifício, um objeto, uma cidade, uma paisagem ou qualquer outro projeto. Ao visualizar a maquete, você pode ter a ideia de como irá ficar o projeto real concluído. O apóstolo João disse que, apesar de já sermos filhos de Deus, ainda não se manifestou o que de fato iremos ser um dia. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. 1 João 3, 2. Podemos dizer que Cristo é o modelo vivo e perfeito do homem como Deus o planejou, no sentido de que ele é o padrão da humanidade que Deus deseja restaurar. Mas diferente de uma maquete que é apenas uma representação em miniatura de um projeto real, nós seremos eternamente conformes à imagem daquele que é o arquétipo perfeito, Jesus Cristo. Ele é o modelo vivo e perfeito daquilo que iremos ser um dia, não apenas um rascunho, mas a plenitude do projeto. Ele é o original, e nós seremos seus reflexos por toda a eternidade, transformados pelo Espírito Santo. Ao olharmos para a perfeição dele, percebemos o quanto nossa construção atual ainda está cheia de andaimes e entulhos. Mas o construtor usa a perfeição do Filho como o guia para cada tijolo que coloca em nós. A sujeira e o entulho do nosso caráter atual podem nos desanimar, mas, ironicamente, a poeira é o sinal de que a obra não parou e que o construtor está trabalhando. Portanto, podemos descansar na certeza de que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Filipenses 1:6. Ninguém atinge a plenitude no instante em que aceita a Cristo. Somos progressivamente transformados de glória em glória, enquanto caminhamos sob a sua graça, pela ação do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Filemão 1:25. Paulo termina a carta desejando que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito daqueles que a lerão. Isso inclui nós hoje. Assim como Paulo pediu gentilmente a Filemão
que a comunhão que ele tinha com Cristo fosse além de sua bondade em suprir as necessidades dos santos, mas que fosse demonstrada também no perdão concedido a Onésimo. Assim as pessoas veriam com os próprios olhos que tanto ele como Paulo são ramos que estão ligados na mesma videira, e que além de partilharem a mesma fé, dão os mesmos frutos, por servirem ao mesmo Senhor e andarem no mesmo Espírito. Dessa forma, Cristo seria reconhecido pelo fruto da graça que conduz a vida deles. A atitude de não apenas perdoar, mas também libertar os onésimos em nossas vidas, só é possível quando a graça do Senhor Jesus Cristo opera junto ao nosso espírito, reorientando-o e capacitando-o para agradar a Deus. Quando isso acontece, a graça jorra de dentro de nós como um manancial de água viva. Ela flui abundantemente de um coração regenerado, e são frutos naturais dos ramos que permanecem ligados à videira verdadeira, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Paulo sabia que Filemão era um ramo conectado à videira. Por isso Paulo confiava que ele faria muito mais do que lhe havia pedido, porque ele não estava exigindo nada que Filemão fosse incapaz de fazer. Ao contrário, por estar em Cristo ele daria muitos frutos. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, produz muito fruto, pois, sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. João 15. É evidente que os frutos espirituais não surgem instantaneamente, mas demandam tempo e cultivo divino, como uma semente que brota em sua estação apropriada. Não podemos impor a qualquer pessoa que ela dê frutos no tempo determinado por nós. É Deus quem determina isso, e nós não sabemos o tempo determinado por Deus para aquela pessoa frutificar. Cabe a nós investir com paciência e amor, regando o solo do coração alheio como o lavrador celestial faz conosco. E nem podemos esquecer que antes do fruto brotar acima da terra, ele primeiramente desenvolve raiz crescendo por baixo da terra. Portanto, o crescimento invisível antecede o crescimento visível, e todos nós tivemos que passar pelo mesmo processo antes de darmos os primeiros frutos. Por isso, antes de esperar ou exigir frutos do outro, seja amor, perdão ou reconciliação, é essencial que essa pessoa experimente os frutos do Espírito manifestos em nós, não como uma barganha humana, mas como reflexo da graça que recebemos primeiro de Deus. Afinal, o propósito do fruto que produzimos é sempre para que o outro o prove, jamais para nós mesmos. Ou você já viu alguma árvore comer os frutos produzidos por ela? Foi exatamente isso que Paulo exemplificou em sua carta a Filemão. Antes de apelar para que Filemão recebesse Onésimo não mais como escravo, mas como irmão amado, Filemão 1,16, Paulo demonstrou seu próprio amor prático, oferecendo-se para pagar qualquer dívida e intercedendo com humildade, Filemão 1,18-19. Ele apelou em amor, não um amor etéreo, mas enraizado na graça de Cristo que transforma relações quebradas, Filemão 1,9. Combatendo assim o legalismo que exige perfeição imediata sem misericórdia. O apóstolo Paulo não é um poeta discorrendo sobre o amor a partir de um conceito abstrato, mas sim de um amor concreto manifestado em pessoa e derramado na cruz. O amor para Paulo não é um ideal distante que fica apenas no campo filosófico, mas algo que se encarnou e habitou entre nós. Para Paulo, o amor tem um nome: Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Verbo encarnado. Ele era um prisioneiro de Cristo, que vivia o amor em ação, arriscando sua reputação por um escravo fugitivo, ecoando o sacrifício de Jesus que nos amou primeiro enquanto éramos indignos, e nos chama a fazer o mesmo em nossas comunidades, igrejas e relacionamentos cotidianos, onde a paciência floresce em frutos eternos. Que essa verdade nos inspire a regar com graça, aguardando o tempo de Deus. E para finalizar, a seguir vão alguns insights que ajudam a memorizar melhor a história e os temas abordados na carta de Filemão. A epístola a Filemão é fascinante em diversos aspectos, especialmente ao contrastar a escravidão física com a espiritual, sob a luz do Evangelho. Nela, Paulo descreve implicitamente dois tipos de escravos e seus respectivos senhores, destacando a transformação pela graça de Cristo. O primeiro é Onésimo, um escravo fugitivo que pode ter causado prejuízo ou dívida ao seu senhor terreno, Filemão. Embora a Bíblia não afirme explicitamente um roubo, Paulo se oferece para cobrir qualquer dano, Filemão 1:18-19. E
Se te fez algum dano ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta, eu o pagarei. Esse fugitivo, ao escapar, experimenta uma liberdade passageira, sujeita à recaptura e a punições severas comuns na escravidão romana, como açoitamento, tortura ou até morte em casos extremos, implícito no contexto histórico, mas não detalhado na Escritura. Veja Deuteronômio 23, 15 e 16, para uma perspectiva bíblica sobre não entregar escravos fugitivos, contrastando com as leis romanas. Onésimo encontra Paulo, que se apresenta como um prisioneiro de Cristo Jesus. Filemão 1, versículos 1 e 9. Voluntariamente algemado por amor ao seu Senhor Celestial, ao pregar o Evangelho, Efésios 3, 1, 2 Timóteo 2, 9. Paulo não é um escravo literal, mas um servo dedicado. Romanos 1, 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, cuja prisão terrena é temporária. Ele sabe que seu verdadeiro Senhor, Jesus, lhe concedeu uma liberdade eterna e inabalável. A libertação da escravidão do pecado, que nenhum poder humano pode oferecer ou revogar. João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Romanos 6, 18. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Assim Paulo encara a morte não como perda, mas como ganho, pois o leva à plena comunhão com Cristo, porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. O Evangelho não aboliu imediatamente as estruturas sociais de patrão e empregado, nem as relações entre senhor e servo existentes no tempo de Paulo. 1 Coríntios 7, 20 e 24. Contudo, ele submete essas relações ao senhorio de Cristo, advertindo os que exercem autoridade contra todo abuso de poder e chamando os que servem a agir com responsabilidade, obediência e excelência, como quem serve ao próprio Deus. Efésios 6, 5, 9, Colossenses 3, 22, 4, 1. Assim, nenhuma autoridade humana permanece absoluta diante do Evangelho. O Evangelho não prega uma revolução armada e nem é uma ideologia implantada contra gosto, mas sim um convite a pecadores realmente arrependidos que reconhecem que precisam de um Salvador, um arrependimento concedido pela graça de Deus. 2 Timóteo 2, 25, Atos 2, 38. O reino de Deus avança não por força e nem por violência, mas pelo poder do Espírito Santo. Zacarias 4, 6, Atos 1, 8. Em essência, a carta enfatiza a reconciliação e a igualdade em Cristo, transformando Onésimo de mero escravo em irmão amado, Filemão 1,16, e nos convida a viver como servos livres de Deus, acima de qualquer jugo humano. Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. A carta de Filemão nos lembra que a igreja é uma família adotada em Cristo, onde graça e paz florescem na reconciliação. Paulo não impõe uma lei externa, mas apela ao coração transformado pelo amor e pela fé no Senhor. Escrevi-te confiando na tua obediência, sabendo que farás até mais do que digo. Filemão 1:21. Que essa verdade nos inspire hoje. Em divisões eclesiais, familiares ou sociais, invoquemos graça para perdoar como fomos perdoados e paz para viver como irmãos. Colossenses 3:13, Hebreus 13:1. Para que a prática da reconciliação se torne realidade em nossas comunidades e os nossos relacionamentos venham a refletir a harmonia do reino vindouro que tanto aguardamos. O reino onde o lobo habitará com o cordeiro. Isaías 11:6. Senhor Jesus, aplique as verdades hoje aqui aprendidas em nosso coração, que possamos dar frutos que glorifiquem o Teu nome. Faz-nos lembrar que não pode haver comunhão entre irmãos onde se negligencia o perdão. Pois um dia todos fomos onésimos, escravos do pecado que fugiam da Tua presença. Mas graças ao Teu amor, ao enviar Teu Filho único a um madeiro, o qual levou sobre si nossas ofensas contra Ti, perdoaste através do Seu sacrifício nossos pecados e também do mundo inteiro. Que Teu Santo Espírito nos ajude a perdoar da mesma maneira que nos perdoou. Eu oro em nome de Jesus, amém. Esse foi o podcast sobre a pequena, porém fantástica carta de Filemão. Espero que você tenha gostado e te edificado. E se você gostou, curta e compartilhe com alguém e nos siga no YouTube e no Spotify. Muito obrigado e que Deus te abençoe. E até o próximo episódio.